Olá amigos, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Jo Pereira. Espero que estejam a ter um dia de Natal muito bom, cheio de bolinhos, cheio de doces, como é habitual nesta época, e trago-vos um livro que é uma história de vida bem recente de uma menina que nasce a 4 de outubro de 1993 e que se chama Yeonmi Park. E o livro chama-se Porque Escolhi Viver, e é a história da sua libertação da Coreia do Norte, da história da sua vida. Uma parte do livro é uma história da sua vida neste país e depois a sua fuga para a China e por fim para Seul. A Coreia, antes de ser dividida, é um país que era uma nação, agora se encontra dividido pela Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que tem 4.000 anos. Foi ocupada em 1910 pelos japoneses até à Segunda Guerra Mundial e foi muito maltratada por eles. Os japoneses trataram os próprios coreanos, o próprio povo, como se fosse de segunda classe. Depois da Segunda Guerra Mundial, como sabem, fez grandes divisões do mundo, na Alemanha, por exemplo, e noutras zonas, e esta, pelo paralelo 38, foi dividido a norte, influência soviética, e a sul, influência dos Estados Unidos. Ora, isso veio determinado o futuro destes povos, enquanto que um segue o denominado capitalismo, economia do mercado, o outro segue a economia socialista ou dita socialista. O que acontece na realidade é que a economia não tem viabilidade e é sustentada com o apoio dos soviéticos até à queda do mundo do Berlim e da China. E o que existe em paralelo é o mercado negro e o contrabando e os subornos. Nisso é que a economia se baseia. No fundo, havia alguma agricultura, alguma indústria, mas não havia nada que desenvolvesse este país da Coreia do Norte. E quando as ajudas exteriores acabam, nomeadamente a soviética e a China, embora haja ainda apoio da China a este país, há uma derrocada e um colapso económico. A Yeonmi Park nasce em 1993, pouco depois morre o Kim Il-sung, que é o pai do atual governante, do atual grande líder, e já tinha acontecido um grande colapso económico e um grande desgaste, provocando fome em todo o país. Ela é filha de dois pais extremosos, o pai extremamente expedito, com iniciativa e com dinamismo, que se fosse noutro país seria um empresário, um entrepreneur. Ali tinha pena que dedicava-se apenas ao contrabando, a expedientes para ganhar dinheiro e sustentar a família. A vida dela e da irmã foi unicamente baseada na procura pela comida, no sonho pela comida. Elas já chegavam a estar horas a conversar, a dizer que comiam um balde de pão. A educação era baseada em lavagens ao cérebro do regime contra o inimigo americano, que era o canalha americano, em memorizar os discursos. Não se podia falar, tudo era controlado. A ditadura, aliás, neste tipo de regimes, o que é que acontece? Há uma ditadura física, portanto é a censura, a polícia, e há uma ditadura emocional, ou seja, o povo não tem outra realidade, é intoxicado apenas com a televisão e com a rádio deles e com aquelas realidades. Como não vê outras realidades, não estão abertas outras janelas, as emoções estão completamente cortadas e limitadas ao que o regime defende. E eles vivem manipulados, pensam que o próprio líder lhe vai
entra na sua mente e sabe os seus pensamentos como se fosse Deus. Portanto, acabam por aquela ditadura se penetrar tanto no seu comportamento emocional que não sabem o que é liberdade, nem têm o sentido crítico, que ela veio descobrir mais tarde quando é liberta e percebe que isso existe, o sentido da liberdade, e que existe outro tipo de amor que não o amor pelo líder, pelo grande líder. Quando consegue ver o filme Titanic que o pai lhe traz, ela pela primeira vez percebe que há outros tipos de amor, pelo qual se pode morrer, não é só pelo político, pelo governante, mas por um amor de uma mulher ou de um homem. É uma história de coragem, e ela acaba por... Isto é aventuras, digamos, umas atrás das outras. Ela acaba por decidir partir para a China e empreender a fuga da Coreia do Norte, em parte porque a irmã assim o decide. Aliás, ela fica sem ver a irmã cerca de 7 anos. Só depois, em Seul, é que ela acaba por a encontrar. Ela acaba por empreender a viagem com cerca de 13 anos, em que ela foge, vai pelo deserto, tem várias pessoas que a ajudam e chega à China e defronta-se com uma realidade que é incrível, mas que isto ainda existe, que é o tráfico humano. Chega à China, os traficantes dizem: vocês vão ter que ser vendidas e casarem, e é isso que acontece. E ela pede para não as separarem uma da outra, a mãe da filha, mas acabam por ser separadas. Os traficantes tentam-na violar, inclusivamente a mãe, para não violarem a Naomi, acaba por se oferecer ao sacrifício. Ela vê a mãe ser violada em vez dela pelos traficantes, e ela vai fugindo sempre das situações de violação pela sua garra, pela sua coragem. É uma pequenina, se vocês verem na televisão, é uma menina pequena e extremamente franzina, que passou fome, mas consegue sempre defender. Aliás, transporta-se muito neste livro a sua coragem e a sua inteligência e o seu ginete. Mas enfim, acaba por ir parar às mãos de um traficante que se chama Hong Wei, e que não sabia que ela tinha 13 anos, e acaba por a violar, mas ele depois arrepende-se e ele acaba por ajudá-la em várias situações. Ela, ao tentar arranjar um BI falso na China, e acabando de cair numa outra situação de escravatura de um homem muito rico, e ele acaba por a salvar. Ele dá-lhe imensas joias, ele depois acaba por, já não consegue traficar tantas pessoas, dedica-se ao jogo, e ela acaba por conhecer uns missionários que a ajudam a sair da China e conseguir ir para a Mongólia, para depois conseguir ir para Seul. E no fim ela até lhe dá, como disse, as joias, e acaba por entrar. Odiavam muito, mas no fundo acaba por ver que ele não era assim tão cruel do que poderia ser, como os outros traficantes. Acaba por chegar à China, a Seul, e ainda não acabam as vicissitudes, são apreendidas, são revistadas, são interrogadas, vão para um centro de reintegração, enfim, passam vários testes para saber se aquilo é mesmo verdade, se não são espiões, se aquilo tudo não é uma farsa ou são outra situação qualquer. E aí a sua vida realmente dá uma volta. Ela tem uma grande vontade de estudar e de aprender inglês, e acaba por enverdar pelo direito, também porque um dos namorados da mãe, o primeiro companheiro da mãe, batia-lhe e ela queria defendê-lo. No meio disto tudo, o pai consegue por fim chegar
também à China, isto antes de Seul, mas infelizmente vinha com uma doença muito grave nos intestinos e acaba por falecer. Eles depois vão buscar as cinzas, mais quando já com a cidadania da Coreia do Sul, vão buscar as cinzas e enfim reunir a família toda, porque entretanto, 7 anos depois, estava ela em Nova Iorque, recebe um telefonema da mãe em que aparece a irmã suja. A irmã, ela tinha fugido e afinal estavam muito perto no meio disto tudo, sem saber uma da outra. A história completa da irmã nós não sabemos, porque ela respeita a sua privacidade, mas deve ter passado imensas vicissitudes, provavelmente, se não foi violações, foi perto disso. Inclusivamente na China, a mãe chegou a ser vendida a um casal não tão nefasto como os outros, para ter algum sossego, para ter alguma dignidade. Este exemplo, mais uma vez, de perseverança, de coragem e de conhecimento e de, ao mesmo tempo, de saber quem ela é, no meio disto tudo, já em Seul, ela acaba por perceber que o seu passado tem que vir ao de cima, não pode continuar a fingir que aquilo não existia, porque ela acaba por fazer muitas entrevistas para o rádio, para a televisão, e nunca assume no início todo aquele passado com que teve que se defrontar, tão terrível, que é, nomeadamente na China, mesmo na Coreia do Norte, tudo aquilo que ela passou. No fim, ela acaba por perceber que tem que escrever para resgatar toda a dor e, ao mesmo tempo, se encontrar a ela própria. Como digo, é uma menina cheia de coragem, cheia de inteligência e uma mãe extraordinária que a apoia também. E elas conseguem vencer, e ela hoje é uma ativista pelos direitos humanos, tem entrevistas no TED Talks, escreve este livro e que acaba por demonstrar ao mundo o que é verdadeiramente a Coreia do Norte, que é um país que é uma mentira e que subjuga o seu povo e deixa-o passar à fome, só para que aquele regime, para que aqueles ditadores se mantenham no poder. O povo acaba sempre por sofrer, para que aqueles ditadores não deixem o seu posto, o seu pelouro, à custa da desgraça do seu próprio povo. Ela é uma menina, ela hoje tem 23 anos, ainda é bastante nova, mas demonstra uma maturidade e uma lucidez de se compreender a ela mesma e, ao mesmo tempo, ir percebendo que o ter vivido na Coreia do Norte fê-la ignorante e estreita, ou seja, ela não tinha capacidade de criticar, não tinha capacidade de se libertar dela própria. E só depois de estar livre e de perceber o que era a liberdade, começou a perceber que afinal a sua dor é grande, mas há outros com outras dores também grandes e que passaram tanto ou pior que ela. E esta a capacidade de aprender e de crescer graças à sua vontade e abertura de espírito é realmente bastante relevante e admirável. E eu lembro-me também, estava a ler o livro e estava a pensar que durante algum tempo, há umas décadas atrás, também fruto um pouco da educação que eu tive quando era criança, bastante fechada, bastante rígida, não tinha capacidade de crítica, de perceber que as coisas estavam mal, que havia coisas que devia dizer não. Em parte identifiquei-me um bocadinho também com ela, e só com o tempo é que comecei a ter capacidade de criticar certas coisas e ter noção de que tinha liberdade e que tinha a minha própria opinião. E ela vai fazer este caminho todo
e acaba por ser um final feliz, ainda mais porque a irmã acaba por aparecer e a May acaba por arranjar um bom companheiro, e é uma história muito bonita. Eu gostei mais pelo final feliz, gosto de finais felizes, mas pela admiração com que fiquei por esta menina espetacular. O livro é como dos outros livros de memórias, sem recorte literário, mas extremamente bem estruturado, límpido, transparente na sua escrita, e bem... a sequência não é confusa, é extremamente fácil de seguir e com clareza. Recomendo, cá está, porque escolhi viver e Naomi Park. Um exemplo, espero que ela continue, ainda é bastante nova e tem muito ainda para dar, para fazer um mundo melhor neste planeta tão conturbado e, enfim, com tão pouca compaixão, e pelos vistos a humanidade persiste a não evoluir na solidariedade e na compaixão e no amor pelos outros. É o que temos. Beijinhos, até à próxima leitura, que vai ser em parte deste género, mas é um livro assim grande, provavelmente vou ter que dividir em duas partes. Um resto de Natal muito bom e umas boas entradas, que 2017 vos traga tudo aquilo que vocês desejam. Beijinhos, até à próxima.